Boa noite a todos os que estão aqui presentes, a todos que irão assistir em momento oportuno. Hoje, dia 11 de maio, domingo de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione, hoje com Evangelho e Plenitude, onde a gente estuda o Evangelho à luz de Joana, um estudo mais psicológico. Então, agradeço a todos os aqui presentes e convido a todos a uma leitura de harmonização que eu vou realizar, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Algo mais, do Chico Xavier e Emmanuel. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Emmanuel. E depois desse estudo, não, desculpe, depois dessa leitura, convido a todos para silenciarmos os nossos corações, silenciarmos nossas mentes, pensar em Jesus e abrindo os nossos corações para te receber. Nos reunimos hoje, em seu nome, Jesus, para aprofundarmos ainda mais o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, buscando compreender com mais plenitude o chamado à nossa transformação, à nossa renovação íntima, a caridade e a paz que nasce do dever cumprido. E neste dia especial, em que nossos pensamentos, sentimentos se voltaram às mães e a toda forma de maternidade, queremos também render a nossa profunda gratidão a todas as expressões do amor materno, as mães biológicas, as mães de coração, aos avós que são mães, aos pais que são mães, as cuidadoras, as almas generosas que acolhem, protegem e educam. E rendemos, em especial, uma prece à nossa Mãe Maior, Maria, que sempre nos inspira com sua humildade silenciosa, sua coragem incondicional, e que os nossos amigos benfeitores, nossos mentores, os mentores desse grupo, nos envolvam nesse estudo, iluminando os nossos raciocínios, o nosso entendimento, aquecendo os nossos corações, os nossos sentimentos, para que a mensagem de hoje encontre abrigo em nosso coração e floresça em nossas atitudes. E assim damos por iniciado o nosso estudo, pedindo a permissão e que permaneça conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Vera, minha querida. Ok. Boa noite para todos, também que eu não falei antes, a gente estava só aqui nos bastidores. Silvia, assume agora esse botãozinho aí que fica pulando,
que o pessoal vai entrando e fica, pula pra gente, né? A entrada, Mas né? aham, Sim. porque fica pulando ali os nominhos, né? Mas assim, quem está mais novo no nosso grupo, no NEP Alcione, né? Nós vínhamos já desde o ano passado e um pouco mais, fazendo uma vez por mês um estudo baseado na leitura de Joana, nos ensinos de Joana, preocupados, considerando o estudo da questão dos impactos, do impacto da saúde mental, que geralmente cai na nossa casa espírita, que está aí no nosso dia a dia, que é uma questão amplamente divulgada hoje na sociedade, né? O ser humano é essa vida toda, né? E tudo que acontece na sociedade de grande impacto impacta a todos nós. Então, nós precisamos falar dessas questões da saúde mental. E é engraçado quando a gente fala de estudo de Joana, o espírito meio foge um pouquinho, né? Tem uma turma que acha meio complexo demais, porque a Joana fala muito da psicologia, usa termos, né, mais profundos, mas é uma questão da gente ir refletindo e aprendendo, né, novos termos. A gente não pode ficar no raso, a gente está sempre evoluindo, né? Mas então, é, 2 semanas que a gente fez o estudo de Mequias e Maria, a gente veio com esse estudo todo, né? E eu estava prestando atenção nesses estudos e veio forte um link com alguma parte que está num livro da Joana, que é o Vidas Vazias, né? E aí a gente resolveu, em pleno Dia das Mães, em pleno maio, falar de Natal. Vamos falar de Natal um pouquinho por alto, né? Mas fazendo o estudo, a gente perpassou também por André Luiz, que traz também um bom estudo, um bom esclarecimento para questões da vida humana, da psique, do desenvolvimento dessas questões, né? E a gente pegou, para contextualizar, no mundo maior. Não sei se todos já leram, se não leram, ou tem muito tempo, como eu tenho. As obras do André Luiz já tem anos que eu não li, agora que eu estou voltando. É bom a gente reler, né? Porque a gente sempre acha, consegue enxergar com um novo olhar, né? E nesse capítulo do No Mundo Maior, tem uma história que, que André Luiz vai buscar, estudar. Ele está sendo acompanhado por Calderaro, né? E eles iam fazer um trabalho com a observação das questões de saúde mental. Na época, eles diziam loucura. Vamos entender que os termos, conforme a humanidade progride, alcança uma compreensão melhor, tem um olhar melhor para o ser humano, a gente vai adequando os termos, né? Na época que esse livro foi ditado, ainda se falava da loucura, se falava de usando outros termos. Hoje a gente evita, porque a palavra loucura acabou tomando um conceito pejorativo, né? Então a gente fala de questões de saúde mental, né? E então quando eu uso a loucura, é porque está ali no livro, foi o que foi estava escrito, né? Então, quando Calderaro ia fazer levar o André Luiz para esse lugar, antes ele resolveu levar o André Luiz para conhecer no plano espiritual algumas pessoas que estavam ali
que iria mostrar a ele um pouco desse comportamento, né? Bem lá no começo do capítulo, Calderaro diz para ele assim: excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, portas do túmulo. Por que eu achei esse pedaço aqui bem interessante? Quando a gente lida com pessoas em sofrimento emocional, com quadros de diagnósticos, a gente observa isso aqui. Lá no fundo, quem tem aquele olhar mais atento, não a título de fofoca, de julgamento, mas vamos perceber, né, no nosso dia a dia e nas pessoas que estão ao nosso redor. Considerando a reencarnação, nós percebemos isso aqui, Calderaro colocou de uma forma bem clara. Gente, não é julgar, mas as pessoas passam por situações que, como ele diz aqui, diante da dor, do obstáculo ou da morte. Muitos ficam severamente impactados com algum acontecimento na sua vida. E isso leva a um desequilíbrio. Claro, tem outras coisas, não é só isso, né? Tem geralmente um histórico atrás, mas eu não posso julgar qualquer pessoa que tenha um desequilíbrio frente a uma dificuldade. Por quê? Cada um é cada um. Cada um reage de uma maneira. Cada um tem o seu histórico, tem as suas lembranças, tem o seu jeito de perceber as coisas e o seu nível, o seu grau evolutivo. Para alguns, alguns ainda encaram um pouco mais os obstáculos. Outros, a gente não sabe o que está por trás e ele se bateia. Mas lá no início ele fala: o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Aqui nós já temos aquelas pessoas que, digamos assim, são orgulhosas e julgam a sua maneira como que a vida deveria ser, como que a sua encarnação deveria ser, o que é justo e o que não é justo para ela, sem um olhar para algo acima de si. Sabe aquela pessoa que eu sei o que é certo? Ninguém conhece ninguém assim, não, né? Ninguém topou com pessoas assim e nem a gente de vez em quando faz isso, né? De vez em quando a gente ainda dá uma escorregadinha, né? Então, Calderaro, que na sequência, ele, ele conversa isso aqui com o André Luiz, e na sequência o André Luiz foi observar. Vocês conhecem André Luiz, já leram, né? Conhecem o comportamento dele. E ele vê situações que ele fica angustiado. Ele quer ir lá, pegar a pessoa, botar no colo e resolver o problema dela. Inclusive, isso nós fazemos muito hoje em dia. Nós queremos pegar a pessoa
colocar no colo e nós sabemos solucionar o problema dela. Diga, Dê. Vera, você entende mais dessa parte da psicologia que eu não domino? Aí, assim, o louco aqui também poderia ser um depressivo Uhum, e poderia ser também os quadros de demência, uhum. não é isso? É isso que eu tentei colocar no começo. Lá, Hum, anos atrás, na história da ciência, sim. botavam tudo num pacote só. Era tudo louco. Hoje, louco a gente usa mal esse termo, né? Era o termo que tinha na época, então eu acredito que englobava o depressivo, o ansioso, o esquizofrênico, embolava tudo, era tudo louco, Ah, entendi. né? É o termo da época. Por Tá. isso que hoje a gente já usa a saúde mental. Aí tem a depressão, aí tem a ansiedade, aí tem as síndromes, os transtornos. A gente foi desenhando um pouquinho mais. A história da. Você sabe disso, a história da psicologia, da psiquiatria é muito nova, mas muito nova. Eu fiz psicologia nos anos 80. Eu me apavorei. Nos anos 80. Era algo assustador. Hoje é totalmente diferente. A visão, olha, e tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Como a gente cresceu, como a gente evoluiu e o que ainda tem, com certeza, para evoluir, né? Pode apostar. E a visão da espiritualidade nos traz muito esclarecimento se a gente prestar atenção. Eu não preciso é, doutrinar uma pessoa, né? Não, você tem que. Mas se eu estudar todo o aspecto psicológico, esse conhecimento, essa bagagem gigante que a espiritualidade traz para a gente, nossa, nós temos um outro olhar para as pessoas que passam por questões de saúde mental, totalmente diferente. Então, seguindo aqui, né? Inclusive, Silvia, nós estávamos num estudo sexta-feira e teve um debate, né, uma discussão no bom sentido, do momento em que cada um está pronto para aprender ou não, né? Eu estava pensando muito nisso. Muitas pessoas ainda não estão nesse patamar e isso gera maior sofrimento para elas. Compreender algumas coisas pelo que se passa na vida pode doer muito mais em algumas pessoas do que em outras. Mas aí, só para a gente seguir aqui o André Luiz, né? O Calderaro ainda continuou a explicação e disse: para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, indispensável deslocar a mente, resolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente. Eu estou no quadro, certo? É porque a tela de vocês fica em cima. É, Coisa. tem essa dificuldade. Aham. A princípio são meros descontentes e desesperados, que passam despercebido mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis, ingratos, ingratos, imperceptíveis, frutos da desobediência, começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Nós temos
muitos casos de pessoas que encarnam com questões fisiológicas, que limita o corpo físico à adequada expressão. Impacta no comportamento, impacta numa série de coisas. Não que ele seja um coitado, mas o resultado, né? O nosso corpo físico é resultado do nosso espírito, do nosso comportamento passado, que vai gerando o nosso futuro, né? Deixa eu descer aqui. Aí ele segue. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Então, eu não sei vocês se vocês acompanham, mas o número de sofrimento emocional na sociedade atual é considerável. E aqui ele alerta para o indispensável deslocar da mente, mudar o nosso proceder, mudar o nosso pensar, renovar as ideias, concepções. Então, aquela ideia, vamos lá, séculos atrás, né, de que a raça branca era superior e que uma raça de seres humanos que tem a tonalidade da pele negra não era gente, isso precisa ser revisto. E esse pensar causou muito prejuízo, muito sofrimento a várias pessoas. E que hoje pode trazer para as outras pessoas, um sofrimento como aprendizado, um resgate. A gente precisa modificar o nosso pensar, porque ainda não estamos com um pensar tão fraterno assim. Ainda temos muita guerra, ainda temos muito individualismo, ainda temos muito preconceito, muita maldade ainda, né? Que vai aos poucos evoluindo. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino pelos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações que os dias se compõem no aprendizado carnal. Recolher-se à margem da estrada, criando paisagens recolher-se à margem da estrada, criando paisagem perturbadora com desejos injustificáveis. Às vezes conversamos com pessoas que simplesmente se recusam a aceitar um rompimento de um relacionamento. Mas não é, eu não estou falando de chorar por uma semana pelo rompimento do sofrimento. É a pessoa ficar obcecada na outra e ter uma postura, um comportamento totalmente diverso do que poderia ser. Isso causa sofrimento, isso causa problemas, isso causa uma série de coisas. Muitos ainda se recusam. Olha o que está aqui, a alma a receber o auxílio divino. Se recusa a aceitar aquela condição que ela cavou para a sua encarnação atual. Se recusa a ter um determinado familiar, se recusa a ter uma determinada situação financeira, se recusa a
muitas coisas. E quando a gente observa que a encarnação é justa, está no momento certo, no lugar certo, está toda perfeita, mas a alma muitas vezes se recusa àquele auxílio que ela recebeu. E se debate, e se transforma, prejudica ao outro e a si mesmo. Aí, ó, como ele fala, ele continua assim: construída essa roupagem com os elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, condutas e atos, é um invólucro temporário com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Se nós considerarmos que somos seres espirituais, que não somos só essa encarnação, que não é só esse corpinho, como diz Maria, tudo passa, nós vamos lidar com as situações de uma outra maneira. Mas se eu considerar que eu é que sei o que é melhor para o mundo, se eu considerar que essa é a vida, eu vou sofrer. Eu preciso considerar, entender que o que eu tenho hoje é produto das minhas escolhas do passado. O corpo de hoje é o resultado das nossas posturas, do nosso proceder no passado. E aí, automaticamente, o meu corpo do futuro, de uma outra encarnação, vai ser resultado do hoje. Esse comprometimento, gente, e quantos se comprometem assustadoramente para o futuro? Quanto sofrimento vai ser gerado para essa pessoa? Quanta dificuldade. O processo vai ser mais embolado, mais atrasado, mais demorado. Alguns de nós já aprendemos muita coisa, né? Não que a gente é perfeito, né? Ou tem alguém aqui, bom, eu não sou, falo por mim, né? Nós ainda não somos perfeitos. Ainda fazemos escolhas meio tortas. Mas veja bem, alguém se lembra como era usar fralda? A sensação? Alguém se lembra como era não andar, ser alimentado? A gente não lembra algo de alguns anos atrás. A gente aprendeu a andar e hoje a gente não para pensar. Eu simplesmente caminho. E eu vou mais além, eu caminho de bicicleta. A gente vai além e não lembra do passado. Imagina se nós lembramos de encarnações passadas. Será que nós estávamos lá no século I? Lá naquelas casas lá que a gente viu no vídeo, né? Com aquela estrutura, naquele comportamento que era normal, a bigamia que era normal, o lidar, né? Para pensar. Hoje em dia a gente acho que não consegue muito. Eu morar numa casa, é um marido e várias mulheres, várias esposas. A gente hoje em dia eu acho que tem dificuldade até de, né? Mas aquilo são costumes da época, assim como eram vários outros costumes. E nós não lembramos, nós não recordamos, nós fizemos esse evoluir passados séculos e crescemos. Não somos perfeitos, mas evoluímos e não lembramos do passado. Mas muitos ainda ficam presos no passado. Na história, nesse capítulo aqui do André Luiz, até
Eles passam por uma mulher que encarnada, que ela dizia que eu sou uma marquesa, porque isso, porque todos vão ser julgados, todos vão ser condenados, por isso, por aquilo mais. Gente, ela vive aquilo. Tudo bem no seu desequilíbrio, que ela reencarnou com aquele comportamento. Mas isso é resultado do meu proceder, da minha postura. E, novamente, quando a gente conversa com pessoas em sofrimento emocional, nós não temos a menor condição de avaliar o real sofrimento dela, porque além dela estar com aquele sofrimento momentâneo, imaginem o sofrimento dela de ter o seu orgulho ferido, até de ter orgulho, né? Por isso a prece, a leitura, desculpa, da harmonização foi tão linda, porque ela no final ela pede humildade, para que a gente seja humilde, porque o orgulho ainda é a grande chaga da humanidade. Muitas pessoas ainda estão muito revoltadas, presas a conceitos antigos, a posturas antigos, cega, surda, totalmente deficiente para uma evolução de comportamento que a gente deveria ter. Se revoltam, são revoltados ao amor da vida. Muitos não querem viver. Muitos acham que estão totalmente errados, não tem valor a sua vida. Por isso que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que consideram a retirada da vida por vias do suicídio, porque a minha vida não tem justificativa. Então, elas optam pela retirada por via do suicídio. Muitos se sentem sozinhos, isolados, confusos, perdidos totalmente, e por conta da dureza do coração, que calcifica corações, olhos, ouvidos, tudo. E aí a gente volta lá, vai lá para Joana, e depois eu vou colocar os capítulos certinhos aqui, né? Aprendiz da vida. O espírito mergulha na sombra da carne e dela sai com naturalidade cada vez mais aprimorado para a imortalidade. Então, assim, a encarnação, algum progresso precisa ter. Na pior das hipóteses, estanca. Mas quando nós conduzimos a nossa vida, mesmo mergulhados na sombra do planeta, ainda com toda essa dificuldade que a gente tem, se nós reconhecermos que a vida, seja ela qual for, com a família que for, no momento que for, nós vamos conseguir seguir melhor. Estamos todos no lugar e no momento certo. Pode não parecer, mas isso ao nosso olhar tem uma visão. É como olhar numa cerca. Imagine que tem uma cerca enorme, só tem um buraquinho para você olhar. O teu campo de visão é mínimo. Não dá para a gente ter uma visão, uma amplitude maior. E muitos ainda acham que isso é injustiça, mas nós precisamos ampliar o nosso olhar. E nós não podemos ser hipócritas de dizer que assim as pessoas que chegam, por exemplo, ao nosso dia a dia, numa casa espírita, no trabalho, está em sofrimento, e a gente dizer não, reage, é só você querer. Não é fácil. A pessoa está calcificada naquele processo. Que bom que nos desperta compaixão, né? Porque nós estamos fazendo também o nosso trabalho, pois não temos a menor condição de imaginar quão difícil
seja a vida dessa pessoa, a maneira dela perceber. Racionalmente, a gente compreende que ela está no melhor lugar. Estudando a doutrina, estudando o Evangelho, nós entendemos que estamos todos no melhor lugar. Precisamos acalmar o nosso coração, silenciar o nosso orgulho, para assim perceber o quanto há de justiça na encarnação. E aí, seguindo esse capítulo da Joana, eu esqueci qual é 17, eu acho, da Vidas Vazias. A semelhança do diamante bruto que necessita ser lapidado para que se desvele a luz que guarda, o espírito se desenvolve a golpes de aprimoramento até o momento em que pode refletir a pureza de que se constitui. Todos nós temos luz interna, todos. Pode não parecer. Até aquele criminoso, ele tem uma luz interna. Ele é filho de Deus tanto quanto nós. Até aquele que é taxado de louco, ele tem uma luz interna. Mas ele precisa dos golpes do aprimoramento até que vença e a gente tenha um diamante lapidado. Todos nós somos fonte de luz, de energia, de vibração que ilumina, primeiramente, ilumina o nosso caminho, né? Porque se eu sou um fósforo aceso, o primeiro a iluminar sou eu mesmo, né? Depois iluminar os outros, se eu conseguir fazer essa luz crescer. Aí a Joana vem dizer que o bem não é apenas um princípio ético, mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. Quem labora no bem respira equilíbrio e aspira harmonia. Eu não sei vocês, mas hoje em dia eu acho que todos nós precisamos de terapia. E essa terapia aqui é uma boa terapia também, né? É uma terapia preventiva para manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio e nossa harmonia. E aí, através dessa terapia do bem, nós vamos cada vez mais vibrar o bem. Gente, teve uma vez que era uma jovem da evangelização, e sabe que é jovem, às vezes, eles peitam um pouco, né? E não sei do que estava se conversando, e ela disse, mas eu posso ir a qualquer lugar que eu vou estar bem. Sim, você pode ir a qualquer lugar. Você tem certeza que você vai conseguir não se impregnar da energia que tiver no ambiente? Será que todos nós conseguimos nos manter equilibrados em todas as situações? Aí ela parou, olhou para minha cara, eu acho que ela ficou pensando, né? Tem lugares que a gente ainda se impacta. Para pensar no nosso dia a dia. Nós estamos, sei lá, num mercado, numa loja, começa uma confusão, um bate-boca, um furofila, coisa mínima, mínima. Quantos de nós pode não entrar naquela vibração? Eu lembro de um estudo, acho que foi a Luísio, né, que contou de um estudo que eu acho que foi sim. Ele foi no mercado, alguma coisa assim, quando ele chegou, sabe, supermercado fim de semana, estacionamento cheio e dificuldade de achar vaga, e alguém estacionou o carro meio atravessado que acabou ocupando duas vagas. Ele ficou indignado com aquilo. Ficou tão enfurecido que ele saiu
e foi em outro mercado, mas não conseguia sair daquele pensamento. Quantas vezes a gente faz isso, gente? A gente se deixa contaminar por uma vibração e se desequilibra emocionalmente. Fala, Silvia, o que foi? Eu não sei se foi o Haroldo ou ou o Saulo que falou que estava no carro com o filho ou com a filha e ocorreu uma situação que saiu do controle dele. Foi Ele Haroldo. ia abrir o vidro para falar, foi o Haroldo, né? E aí o filho ou a filha falou: pai, e se for alguém que te ouve? Uhum. Né? Se for alguém que segue você. Que exemplo você está dando? Essa passagem que o Haroldo fala é quando ele estava dirigindo, né? E o filho estava do lado, aí fecharam, e aí ele ia xingar, baixou o vidro para brigar, e aí o filho falou: isso foi alguém que assiste tuas palestras. Mas, Alguém já passou por isso? opa, Acho que o Eusílio quer falar. Fala, mas Eugênio. na realidade o nosso veículo é a armadura de antigamente, né? Quem está na direção acha que pode tudo, sabe? É Ah, absurdo. Eu confesso, é, a Vera falando foi o que aconteceu comigo. Hoje eu sou um PCD porque eu tive um AVC hemorrágico em 2011. Eu reaprendi a falar, eu reaprendi a andar, né? Eu não tenho, quer dizer, eu tenho os membros do lado esquerdo, mas é quase paralisado. Mas você não tem ideia. O, o, eu sentei em cima do orgulho e tive que recomeçar, porque hoje em dia você está andando de bengala, de muleta. O que eu ouvi já alguém falar assim, chuta a muleta dele para ele cair, para ele parar de encher o saco de andar mais rápido. Então, tipo assim, então, eu era muito briguento, tá? Eu tenho que confessar. Eu não levava desaforo para casa. Eu, quando o Chico era vivo, eu era chiquista, eu não era espírita. Eu virei espírita depois que eu tive o AVC em 2011. Entre o hiato de 2002 e 2011 eu não fui nada, por causa que perto do que o que acontece hoje, mas eu reaprendi. Eu não sou, eu não sou um poço de humildade, nada disso. Agora, que é difícil você sentar no orgulho, tá? Quando você pode correr, eu tenho 8 netos, eu não posso correr atrás de neto, sabe? Eu não consigo, sabe? Então, isso daí eu acho que é disciplina, sabe? Ou eu mudo ou eu mudo. Eu não, perdão, eu tenho eu microfone. fiquei, eu vi. Ou eu mudo ou eu mudo. O problema é meu. Então vamos mudar, tá certo? Oh, perdão, eu apertei o vídeo, desculpa. Com a mão esquerda acontece isso mesmo, tá? Agora tá com a direita. A ter vontade própria. É, e Fechou o microfone de novo. eu tenho um neto de 15 anos e conviveram bem comigo, né? Então, todos eles sabem quais são os meus limites, né? Os menores não conhecem o meu limite, entendeu? E é interessante que esses de 15 anos conversam com as crianças, explicando, ó, o vovô Zizo não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque os netinhos ficam esperando um pouco a mais da gente e eu não tenho esse a mais para dar, sabe? É bem isso, sabe? Eu só queria deixar registrado e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estou recomeçando do zero mesmo.
E você não é o único, Eusílio. Quantos ainda estão em pé no orgulho? Quantos de nós? E quantas vezes a gente se desequilibra? Quantas vezes a gente se deixa levar por um ambiente Vera, só uma coisa, negativo, ó. nocivo? Eu prometo que eu fico quieto. Não, pode falar. Eu estava num centro espírita de uma senhora que é bem bam da doutrina, em São Paulo. E levou 5 anos para mim voltar para a doutrina, porque foi muito difícil até reaprender a andar, a falar. E eu voltei para desobsessão. Até o dia que eu falei para uma coordenadora, para uma orientadora, olha, a entidade, o mentor veio no meu ouvido e falou que você precisa estudar mais porque os tá muito mesmístico os espíritos a sua fala. E falou mesmo para mim, e eu fui falar para ela. Só que ela era esposa de uma advogada do centro. Eu fui convidado a me retirar do centro. Vocês, então veja só, falaram para mim, eu estou numa desobsessão. Alguém vem no meu ouvido e fala para o orientador estudar mais. Sabe qual é a resposta dela? Como estudar mais? Eu faço evangelho no lar todos os dias. Eu falei, você está fazendo errado. Desculpa, o que que eu ia falar? Se o mentor vem e fala um negócio para você, você vai guardar para você? Era bom que na época do Chico eu pegava o carro, quando eu era solteiro, eu ia lá para Uberaba e falava, ó, Chico, está acontecendo isso, o que que eu faço? Tá. A minha irmã teve a mediunidade do Gaspareto. Ele mandou a minha irmã ir para a escola pan-americana. Um dia antes de ele falar para ela, larga que a tua mediunidade está equilibrada, você não precisa fazer mais. Esquece dessa mediunidade que ninguém vai mais, porque essa mediunidade para você se perder é um absurdo. Olga, Chico é padrinho de casamento da minha irmã, para você ter ideia. Ela estava indo para a escola pan-americana de ônibus, o ônibus brecou, ela é destra. Ela segurou e deslocou o punho. Então, ela tinha que fazer, no dia seguinte, uma jarra para encerrar o curso. Você acredita que na sessão de desobsessão, o espírito pegou o crayon do lado esquerdo e desenhou para ela a jarra? E ela acabou o curso e não trabalhou mais com essa mediunidade? Então, esse Chico que eu sinto saudade, percebe? Não o Chico aí que fala um monte do Chico, que na realidade ele era, que nem ele é, o Emmanuel falou que ele era pior que uma bactéria, né? De excremento de animal. E o Emmanuel falou isso no começo para o Chico, e eu fico pensando, se o Chico era isso, você imagina o que eu sou, né? Então, Melhor deixar passar, né? Aguardar o tempo. Mas nós todos estamos nessa situação, né? Tá aqui no planeta, porque tem muito ainda para aprender. Nós sabemos que o planeta está ainda num estágio de início de aprendizado, né? Por isso que a gente precisa buscar estudar um pouquinho mais, refletir. E olha, gente, eu pelo menos eu estou em vários estudos, vários, leio um monte, não sei o quê. Não é por isso que eu sou o top da coisa. E a gente precisa entender que estamos todos num caminhar. Ninguém aqui é superior a ninguém, né? Diga, Silvia, microfone. A Isso. questão é a gente não perder tempo, né? Hum? Nós estamos numa encarnação e quando a gente tem essa consciência do tempo e que nós somos seres imortais em evolução, a gente não pode perder tempo.
Então a gente tem que seguir no bem, como essa terapia preventiva. A gente tem que seguir estudando. Se não der para estudar, manter, tentar manter em equilíbrio os nossos pensamentos, as nossas ações, mas é não perder tempo, é não perder o tempo que nos é dado, que é tão precioso esse tempo, é tão precioso. É isso. E curto, é rápido. E a gente, quando vê, já passou, já passaram os anos. O nosso corpo tem uma durabilidade que não é eterna. E mesmo assim as pessoas acham que a beleza é importante, que o seu status social é importante, que ela não precisa fazer nada, porque eu sou eu. Aí é o orgulho que você falou, Eusílio. Quanto ainda somos orgulhosos. E fazer. Bom, as próprias pessoas, hoje em dia, como assim eu vou fazer terapia? Eu não sou louco. Aí que eu estava falando, Denise, do termo, do conceito que a sociedade ainda tem em cima de qualquer questão de saúde mental. Eu não sei vocês, mas se somos seres humanos, todos temos emoções, sentimentos, ao convívio, isso impacta no nosso, na nossa emoção, no nosso sentimento, impacta no nosso proceder, não adianta fugir. Então, assim, nós não somos. Tem pessoas que acham que Deus errou uma vez, quando deixou ele encarnar no planeta Terra, que eu não era para estar aqui, eu era para estar lá no plano evoluído, né? Mas, gente, está aí a prova de que não é evoluído quando a gente acha que vai ser eternamente tudo do jeito que eu quero, né? E essa terapia do bem, essa terapia preventiva, hoje em dia, ela faria milagres na nossa humanidade, se a gente conseguisse botar em prática. Diga, Silvia. É só para concluir, né? É, dificuldades vão surgir. Uhum, Nós estamos aqui para aprender, em aprendizado. Então, nós temos que estudar, porque nós estamos aqui para aprender. Dificuldades irão surgir. Podem ser físicas, como surgiu para o Eusílio, de repente, podem ser emocionais, mas vão surgir. E se a gente não tiver em ação, o que que eu falo? No bem, fazendo bem, nessa terapia preventiva, ou não estando parado, a gente consegue, como Eusílio, reaprender o que na dificuldade que surgiu nos desestabilizou. Então, esse exemplo do Eusílio de reaprender é muito rico, porque pode acontecer com qualquer um de nós. E as dificuldades, elas vão surgir. Nós estamos aqui e elas vão surgir, justamente para a gente aprender. Eusílio, acho que está querendo falar, né? Por uhum, favor, meu querido. Bom, eu tenho que confessar que, graças à minha família, eu consegui tudo isso. E Vera, eu faço terapia com psiquiatra desde 2012. Vai fazer, já não, completou agora 13 anos.
tive a Uhum, semana passada com ela, para você ter ideia. E minha esposa é renal crônica e ela faz terapia há 22 anos com uma profissional, com uma psiquiatra, aquela que trabalha com pessoas que perdem órgãos, né? Ou, uhum, ou membros, né? E para nós é nosso alicerce, não adianta, sabe? Eu acho. É legal família, é legal o evangelho, mas tem uma hora que o comprimido do profissional é impressionante. uhum. A Cada um no seu, psicoterapia, cada um no seu quadrado, né? sim, isso. A psicoterapia nos auxilia a manter o nosso emocional, a nossa saúde mental. A religião, seja ela qual for, nos auxilia, nos dá força, nos auxilia a ter esperança, a ter certeza do futuro. A família é uma rede poderosíssima de equilíbrio. Os amigos, tudo é uma rede e a gente precisa passar a mão dessa rede para suportar os embates da vida, para conseguir resistir, ter forças, porque no planeta, no estágio que nós estamos, nós não fazemos ideia do minuto seguinte. Aqui, o ano passado fez agora um ano, né? Todos sabem, eu estou em Porto Alegre, eu sou carioca, mas eu estou em Porto Alegre, e nós tivemos a cheia. Gente, foi algo assim surreal, surreal, que ninguém na cidade conseguia, na maior, sabe, loucura da vida, imaginar algo aqui. Vários e vários pontos, a água estava muito mais alta da minha altura, 2, 3, 4 metros de altura. Meses. Surreal. As pessoas ficaram altamente impactadas. E aí, por outro lado, na contramão, instintivamente aconteceu dos outros usarem dessa terapia preventiva. Quantos e quantos e quantos foram para a rua sem ah, pensar, sem se limitar, né? Sem se pensar assim, não, não é comigo. Gente, eu moro aqui, tem uma avenida principal, eu estou longe. Bom, Porto Alegre não tem praia, né? Tem o lago, que é gigante, mas não temos praia. Praia fica aqui 1 hora e meia de distância. Eu nunca vi nessa avenida tanto barco e jet ski passando para os bairros que são mais acima. Todo mundo que tinha jet ski foi para lá porque o jet ski conseguia é, passar para resgatar as pessoas que ficaram presas dentro de casa. Foi algo assim inimaginável, loucura total. Muitos fizeram essa terapia, porque no momento que ele foi para a ação do bem, ele se resguardou, ele se protegeu, né? Desta loucura do sofrimento, da destruição, da dor. Eu não vou nem narrar coisas que foram assim absurdas, mas reais, possíveis. Hoje a gente até brinca aqui, né? Que antigamente a gente dizia barulhinho de chuva bom para dormir. Hoje em dia, barulhinho de chuva deixa um estressado. A gente ainda está nesse resquício de barulhinho de chuva, deixa nervoso. Mas, assim, nós precisamos passar a mão dessas terapias do bem para nos fortalecer. Essa terapia nos fortalece emocionalmente.
protege a nossa saúde mental. O pensar de forma humilde, como você falou, o pensar de forma equilibrada, sem ser o dono do mundo, protege a minha saúde mental. Mas a gente vibra, nós somos energia, nós criamos energia no nosso ambiente. Vocês que devem ter visto, né, que os animais são o espelho dos seus donos, né? Os pets, que hoje em dia a gente tem pet muito grudado, né? Gente, é impressionante. Uma pessoa gritona, o animal é barulhento. Uma pessoa serena, os animais são serenos. A gente vibra e impacta nos seres que estão à nossa volta, principalmente aqueles que são, digamos assim, de uma categoria inferior, né? E quem é que está na nossa volta? E por que eu não vou vibrar positivo? Será que eu consigo levar alegria onde eu estou? Será que eu levo esperança onde eu estou? Será que eu levo força aonde eu estou? Ou é ao contrário? Eu levo um ambiente nervoso. Eu trabalhei uma vez, muitos anos atrás, eu entrei para uma empresa pequena até, mas não tão pequena, né? Gente, eu menos de que a gente, CLT, né? Tem 3 meses de prazo de experiência, aquela coisa toda. Eu fiz de tudo para sair daquela empresa, pela vibração que tinha no ambiente. A dona da empresa gerava uma energia tão negativa que aquilo fazia mal. E todo mundo entrava naquela vibe. Aquilo era generalizado. Você entra naquela vibe. Por isso que eu estou falando. Será que quando eu vou a um determinado ambiente ou passo por uma determinada situação, eu tenho condições de me manter equilibrado? De manter a harmonia? Eu me conheço bem? Eu tenho certeza? Então a gente precisa passar mão de toda terapia que possa me fortalecer para que eu cresça, para que quando eu entre num espaço, numa vibração não tão positiva, eu consiga entrar e sair. E aí a Joana diz que cada um vive na psicosfera que produz. Qual é a psicosfera que eu produzo à minha volta? Como é que eu estou vibrando? E aí é falando em psicosfera que a gente chega no Natal. Custei para chegar no Natal, mas elas contextualizando para a gente entender que falando em psicosfera, em ambientes gerados por seres, ambientes diferentes, gerados por cada um, é que nós chegamos no Natal. Gente, século I, aquele Império Romano era o mundo que se conhecia, né? Era ali naquele espaço onde se tinha civilizações, né? Desculpa, e o Império Romano dominava a base de espada na força, na guerra, na imposição, no domínio. No século I, houve um momento em que o planeta começou a vibrar diferente. Havia uma psicosfera diferente. A natureza começou a demonstrar. Lembra que eu falei
a vibração um ser espiritual encarnado já como homem, como ser humano, ele está um pouco mais à frente na evolução. E a sua vibração impacta nos seres inferiores. A natureza, na época do século I, ali na época, era exuberante. Dizem que tem pesquisa que a natureza, a produção agrícola era riquíssima. Havia uma calma, houve uma baixa na maldade, na crueldade, nos impérios. A arte começou a conseguir se expandir, levando a reflexão, a observação do belo. Nós estamos falando da época em que o Cristo se aproximou do planeta e encarnou nesse planeta. Olha o poder da vibração desse espírito. Olha o poder, o que ele emanou, que o planeta, que os seres mais sensíveis, mais inferiores, se sentiram acolhidos naquela vibração. Claro, muitos se incomodaram profundamente. Aquilo incomodava demais. Mas essa psicosfera que o Cristo irradiou no planeta, que a gente chama do Natal, e que hoje em dia a gente ainda sente um pouquinho, quando nós abrimos a nossa sensibilidade, a percepção, nos voltamos para uma época que ainda, né, nem é data, não é pela data, mas é um momento que a humanidade inteira, ou boa parte, se volta para fazer o bem, para lembrar de Deus, para, do jeito que for, se lembrar de Jesus, se lembrar do Natal. Inclusive, tem uma música, acho que é do Roupa Nova, que bom se fosse Natal todo dia. Que bom se a gente pudesse sentir essa vibração todo dia. Gerar a nossa psicosfera, uma psicosfera melhor, harmônica, pacífica. Pacificar nós, a cada um de nós. Nós só temos responsabilidade por nós mesmos. E o mundo lá da época do Império Romano, que estava sempre em guerra, ele viveu um período de relativa paz. Claro, ainda tinha maldade, tanto que o Cristo foi crucificado, porque alguns se incomodaram demais com aquela vibração, porque vibravam em faixas diferentes. Mas todo crescimento, toda evolução pode ser modificada com essa vibração. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo exaurido aos imperativos dos conquistadores. Reencarnaram-se então espíritos nobres ao invés daqueles belicosos que fomentavam guerra e desaires em toda parte. A gente tem, sabe, né, na história da humanidade, quantas vezes espíritos mais evoluídos, nobres, encarnam para auxiliar a humanidade a caminhar, a auxiliar nessa tarefa. Eu estou fazendo, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas talvez seja porque a gente acaba tendo um conhecimento só. Na evangelização com as crianças, eu comecei a trabalhar os amigos de Jesus, né? Que Jesus é Jesus, mas Jesus convidou pessoas a trabalhar com ele. E aí eu tenho trabalhado os apóstolos com eles, né? É muito interessante de olhar dessa forma. Como Jesus convidou
várias pessoas, claro, já preparadas, já combinadas no plano espiritual a serem colaboradores da obra do Cristo. Mas nós todos, de alguma forma, somos convidados todo dia. E é isso que eu estou trabalhando com as crianças, né? Fazendo esse comparativo que todos nós somos convidados a ser trabalhadores de Jesus. Como é que a gente pode ser um ajudante de Jesus? E aí vai, e isso é realidade para nós. Proteger a nossa saúde mental, proteger o nosso equilíbrio, auxilia na psicosfera do ambiente. Ainda temos muita maldade, mas nós precisamos trabalhar em nós esse comportamento. Precisamos desenvolver, fazer crescer em nós essa vibração. Na época, todo o planeta percebia e respirava, sentia a respiração desse ser mais evoluído que encarnou no planeta. E como a gente estudou, teve uma frase que aí eu não vou lembrar, que a Silvia falou no estudo do Milqueias, tudo foi previsto, tudo foi previsto, tudo está previsto. Mas nós podemos alterar o caminho auxiliando ou não auxiliando. A, as sensações são diferentes, né? E aí, se eu voltar para o mundo maior, mas antes, deixa eu terminar aqui com a Joana. A Joana completa dizendo que nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Foi tudo previsto. O Messias viria, mas foi tudo diferente. Ele priorizou a humildade, a simplicidade, coisa que até hoje, às vezes, a gente ainda não consegue. Dobrar o nosso orgulho é tarefa gigante para nós. Feliz daquele que tem uma tarefa, uma oportunidade de dobrar o seu orgulho e encara isso. Quantas vezes a gente deixa passar? A gente luta, reluta e se nega a aceitar. E o Cristo se tornou o ser mais extraordinário de todos os tempos da humanidade. Até hoje, o que ele fez, o que ele falou, impacta de alguma maneira em todos nós. A vinda dele foi totalmente diferente. A mensagem que ele trazia, a vibração dele, nós ainda podemos, se nos abrirmos, se tirar a venda dos nossos olhos, a gente pode perceber ainda. E é por essas e outras razões que o Natal de Jesus assinala uma nova era para a humanidade, em razão da sua singularidade dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. O Natal é a lembrança da vinda de um ser que tem tanto ainda a nos ensinar e que a gente ainda não está conseguindo compreender tudo. Tudo em torno dele vibrava vida, simplicidade, perdão, amor. Todos percebiam. Muitos se alegraram ao contato, ao perceber essa vibração. Claro que muitos não, muitos se incomodaram, mas ele sempre vibrou vida por onde passou, vibrou amor. Veio a demonstrar o amor, que esse amor
Essa vibração é que protege a nossa saúde mental, a nossa harmonia, que nos auxilia a resgatar tudo. E aí, se a gente volta lá no mundo maior, eu não consegui parar para procurar, mas tem um pedaço num capítulo em que Calderaro leva André Luiz no planeta Terra a visitar um irmão que encarnou com seríssimas limitações, grave deficiência mental, cego, surdo, não anda, não nada, um corpo vegetativo, mas sente dores. E em momentos de crise que as dores eram insuportáveis, André Luiz ficou mais uma vez agoniado. O que nós podemos fazer? Vamos lá aplicar um passe. Calderaro aguardou a chegada da mãe no planeta, encarnada, né, desse ser que tomava ele no colo. Gente, olha que o Cristo fez uso da maternidade da mãe para trazer, eu acho que numa linguagem mais aqui para o nosso nível, para a gente entender o que é próximo do amor de Deus. E quando a mãe desse rapaz, ela toma ele no colo e abraça, Calderaro aí sim aplica o passe nela, conseguindo atingir ela e o irmão ainda endurecido de coração. Imagina ele na situação que estava e ainda com o coração endurecido. O quanto essa mãe precisava trabalhar e o quanto a espiritualidade auxiliava para isso. Até isso o Cristo nos ensinou. O momento, que o momento que nós escolhemos, né, o amor de mãe é um sentimento mais próximo, é um sentimento verdadeiro que Deus tem por nós. Então, mais cedo ou mais tarde, através dessas diversas experiências, não é só a mulher que vive a experiência da maternidade, do amor de mãe. Quantos hoje em dia, mesmo homens, né, são mães? E ao longo das encarnações, ora eu sou filho, ora eu sou mãe, ora eu sou pai, ora eu sou avó, ora eu sou. Essa troca de papéis na história nos permite o aprendizado. E todos nós vamos passar por essas experiências. Todos nós vamos aprender esse amor. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos sobre a fatalidade do bem. Hoje, no encontro de hoje, eu não fui lá no estudo da Joana, trazer a psique, o eu, a sombra, né? Aqueles termos. Mas busquei aproveitar o estudo de Maria, né? desse viver. Né? E eu não me toquei, bateu justo no Dia das Mães, para a gente também lembrar dessa condição, dessa evolução. No Natal, além de Maria permitir, auxiliar, trazer o Cristo ao planeta, foi o momento que ela se tornou mãe. E mãe não tem manual, né? Vocês sabem, né? Nem Maria. Maria tinha um conhecimento, mas para um filho ser um Cristo, imaginem vocês, né? Então,
que a gente possa desenvolver essa capacidade em nós, dobrar o nosso orgulho, que sejam experiências um pouco mais suaves, mais, eu costumo dizer, Deus só dá uma tarefa difícil para quem tem condições, para quem tem os ombrinhos já mais fortes para aquilo. Quantos de nós fugimos de tarefa que a gente ainda precisa fazer? Mas a gente vai deixar para o futuro. Ainda temos que aprender, mas iremos aprender. Então, que a gente possa, como diz a música, né, fazer de todos os dias Natal. Que todo dia a gente use a terapia do bem, que a gente possa olhar com amor para o outro, seja o ser que for, né? E buscar fazer crescer em nós esse aprendizado. E vamos olhar para esses irmãos que estão em sofrimento emocional, que, via de regra, muitos consideram o suicídio como saída. Ainda não percebem o valor dessa encarnação, o quanto gera sofrimento, quantos ainda vão estar se comprometendo para sofrimentos atrozes no futuro. Nós precisamos olhar por eles também. E imagino que seja angustioso mães que perdem seus filhos jovens, bem jovens, adolescentes, pelas vias do suicídio. Imagina a dor de uma mãe dessa também e do sofrimento desse ser. Então a gente precisa tentar buscar fazer com que essa psicosfera não contribua um pouquinho, só um pouquinho, contribui com a vibração do planeta, para que a equipe espiritual possa auxiliar cada um, para que a equipe espiritual auxilie a gente, para que juntos a gente possa vibrar cada vez melhor. Eu tentei reduzir também o tempo hoje para que a gente pudesse ter mais fala, né? Também, pelo menos hoje teve um pouquinho mais, né? Contribuir um pouquinho mais. Alguns ficaram quietos aí bem no cantinho, mas podia contribuir para que a gente possa ter um final de noite aí legal. Fala, Tem uma Silvia. fala uma colocação da Leonara aqui bonita Ah, eu não no vi, chat. desculpa. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. Joana de Ângeles. E quando chega uma dificuldade, seja ela na gente ou para a gente auxiliar, Deus dá força. E depois, se necessário, buscar auxílio médico, a gente tem que buscar. Mas o bem é sempre a melhor terapia. Então, gratidão, Vera. Eu tive aqui uma lembrança também de dificuldades que a gente enfrenta e depois, quando passa, às vezes vem o baque, né? Eu vou resumir bem. Aposentei há pouco tempo na gestão da escola, diretora, e eu tive um episódio que eu tive muita força, mas depois me baqueou e eu precisei de ajuda. Um assassinato brutal de uma criança de 5 anos, de um aluno meu da escola, que teve o corpo escondido na caixa d'água da escola. E eu sendo a diretora, isso num final de semana, criança de 5 anos.
e numa comunidade carente, numa comunidade periférica, onde a lei dos bandidos, eles querem fazer a lei, né? Principalmente de um crime brutal que foi na escola. E eu tive que juntar forças em plenas férias para acalmar tanto a comunidade, conversar com toda a bandidagem. É uma coisa que eu começo a falar, me emociona, que foi muito forte. E eu consegui segurar, mas depois eu necessitei de busca médica, né? Então, quando a gente, quando surgem dificuldades, sejam com a gente, ou seja, que a gente tem que enfrentar, Deus dá força e depois a gente dá uma caída, né? Então, quando a gente dá uma caída, é, que a gente não tenha vergonha de procurar uma terapia, de procurar se erguer, para a gente manter o equilíbrio e seguir à frente. E aí depois logo veio uma pandemia também, e aí eu me senti responsável por todos os funcionários que estavam trabalhando, enquanto professores estavam em home office. Então, com vidas que você é responsável, né, sendo diretor. Então, Deus sempre está ao nosso lado e nos dá força. E quando necessário, a gente tem que buscar ajuda. E aí a gente se recupera com a terapia do bem. Gratidão, meus queridos. Está me ouvindo? Isso é só. Ninguém sabe o dia de amanhã. Qual é a tarefa que a gente vai precisar encarar? Então, que a gente se apoie, que a gente se fortaleça uns nos outros, na espiritualidade amiga e em toda a rede que tiver à nossa volta. Porque nós precisamos, juntos, superar tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. Tem histórias por aí que não são nada fáceis, mas tudo está certo na hora certa, né? Quem gostaria de fazer a prece para encerrar hoje? Cristina? Ah, achei que tu tinha levantado. Eu postei lá no Vamos lá, grupo não vou ser uma. eu. Oh, desculpa, tem que. Eu postei Magda lá está no falando, está grupo. sem som. Não, tô com som. Tem uma música que eu postei lá no grupo, que você estava falando, né, do dia de Natal, e é uma música do grupo Arte Nascente. A letra é bem pequenininha, mas eu acho que dá tempo aqui, estamos terminando. Ela diz assim: noite igual, não, acho que, né? Noite igual não haverá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual, dia de festa. Sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre Irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre Irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz, esperança de ter outra noite igual. Feliz Natal para todos. Uma bela semana. Gratidão pela companhia. Boa Foi noite a ótimo. todos. Boa noite a todos. Foi